Sardes era uma cidade importante, capital do antigo reino de Lídia, no século 7 a.C. Cidade de proeminência. No ano 17, ela foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. Cidade famosa por sua imoralidade, conduta pervertida, não agregavam valores morais. Era um lugar de dominação romana. O Império Romano abrangia toda aquela região. Havia a influência do povo pagão, princípios estranhos de adoração. Eles praticavam idolatria a deuses estranhos e também ao imperador. Apesar de muitas invasões, Sardes permanecia intocável. Dava a sensação de ser imune a qualquer coisa. Era inatingível, intransponível, inconquistável. Cidade orgulhosa, mas aquele orgulho caiu por terra, pois o rei persa Ciro a tomou de surpresa na calada da noite. Cerca de 14 dias, descobriu um ponto fraco. Do lugar que os soldados subiam e desciam, foi por ali que Ciro invadiu Sardes no ano de 529 a.C. O diabo não precisa de grandes brechas, mas de pequenas brechas, e o orgulho é uma entrada vulnerável para Satanás destruir a nossa base espiritual. O apóstolo João escreve à igreja de Sardes. Naquela carta não há elogios, apenas censuras e repreensões, críticas severas. Em Apocalipse 3:1 diz: "E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras." O que estava acontecendo em Sardes? João revela 4 pecados que estavam dentro da igreja e que os crentes estavam cometendo e estavam confrontando a Deus. Em Apocalipse 3:1 diz: "Tens nome de que vives e estás morto." Naquela igreja não havia doutrina de Balaão, nem dos nicolaítas. Eles não aderiram aos ensinamentos de Jezabel. Aquela igreja tinha fama, tinha o nome de uma igreja viva, mas Jesus via uma igreja morta. Aquela igreja tinha rótulo, tinha aparência de santidade, tinha uma fachada que impressionava. Tudo na igreja sugeria vida, mas Sardes estava morta. As pregações eram avivadas, os louvores emocionavam, a liturgia era linda, a condução do culto era perfeita. Quem entrava na igreja de Sardes dizia: "Deus está neste lugar." Aos olhos dos homens, Sardes estava bem viva, mas aos olhos de Jesus, Sardes assemelhava-se aos defuntos preparados aos ricos funerais, bem maquiados e vestidos ricamente. Todos se impressionavam pela sua vida sem vida. Ao invés de um registro de novo nascimento, havia um atestado de óbito, que poderia ter sido evitado. Era só angustiar-se por um avivamento. Muitas igrejas estão como Sardes, estão mortas e não sabem, estão escondendo as suas necroses, as suas lepras, como o general Naamã, grande homem, porém leproso. Em Mateus 23, Jesus censura os fariseus dizendo: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora são bonitos, adornados, mas dentro cheios de ossos de mortos. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?" Nós queremos estar bem aos olhos de quem? Dos homens ou de Deus? Nós queremos ser elogiados, aclamados, ter boa fama, boa reputação
mas às vezes nos falta caráter. Reputação é aquilo que pensam de nós. Caráter é aquilo que nós somos, de fato. Sardes tinha fama, mas não tinha vida. Tinha pompa, mas não tinha Pentecostes. Tinha exuberância, mas estava morta diante de Deus. Deus não olha para a nossa atividade exterior. Deus não está interessado com o nosso ativismo cristão. Ele olha para a motivação do seu coração. Se nesta noite existe alguém vivendo igual a Sardes, a palavra de Deus nos diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O segundo pecado que aquela igreja praticava era o pecado da falta de integridade. Em Apocalipse 3:2 o Senhor diz: não achei tuas obras íntegras. Integridade significa inteiro, completo, perfeito, exato. Eles tinham uma vida dupla. Seus membros tinham seus nomes no rol da membresia da igreja, mas os seus nomes não estavam escritos no livro da vida. Eles louvavam para mostrar a sua técnica vocal, pregavam para mostrar a sua cultura bíblica, promoviam os seus nomes e não o de Jesus, buscavam a sua própria glória e não a de Cristo, davam esmolas, jejuavam, davam dízimos com o fim de ganhar a reputação de religiosos. Da mesma forma, existem muitas pessoas que jejuam, que dizimam, que oram com a única intenção de serem vistos pelos homens. O Senhor diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Os membros daquela igreja perderam a memória, veio a amnésia espiritual, porque o Senhor os exorta dizendo: lembra-te. Em algum tempo, aqueles crentes andaram na presença de Deus, e o Senhor exorta a voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. O Senhor também diz: arrepende-te. Viva a comunhão verdadeira com Cristo, mediante o arrependimento pelo perdão dos seus pecados. Então o Senhor te perdoará. Em Apocalipse 3, versículo 3 diz: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. O pecado de Sardes é o mesmo pecado recorrente da igreja atual, a distração espiritual. E quando isso ocorre, há o risco de perder a salvação. Apesar do pecado instalado na igreja de Sardes, ainda havia o remanescente. A palavra do Senhor nos diz: tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto, são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Seja fiel ao Senhor, se santifique, purifique a sua vida espiritual, esteja preparado. Não dê desculpas para Jesus, como Elias, pois a Bíblia diz que Elias entrou dentro de uma caverna e veio um terremoto, um vento que quebrava a penha e um fogo, e o Senhor vai falar com Elias através de uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. Elias diz: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e eu fiquei só. Mas o Senhor lhes diz para Elias: Elias, ainda existem 7.000 que não se dobraram e não beijaram a Baal. Se santifique a Jesus. Não seja como os membros da igreja de Sardes. Olhe para o alvo, que é Jesus. Então o Senhor te salvará e te livrará pela sua glória.